Bom, em mais esse episódio dos diálogos, nós vamos continuar a análise e o debate sobre a reforma tributária. Estou com o Tiago Albuquerque, nosso sócio do direito tributário, da área tributária do escritório. O Tiago vem analisando a reforma. Quem nos acompanha, quem acompanha nossas transmissões, vê que a gente já veio tratando de todos os aspectos da emenda constitucional. E hoje nós vamos falar do comitê gestor. Tiago, você tem analisado, o governo tinha o compromisso de regulamentar a emenda, já apresentou projetos de lei, agrupando temas, projetos significativos, e eu lembro que logo no começo dos debates sobre uma eventual reforma tributária, já se dizia que uma das principais medidas que iam ser tomadas na reforma era pegar esse imposto que nós temos hoje diluído em 27 unidades da federação e transformar esse imposto num imposto federal, no sentido do que muitos países já fazem, que é o chamado imposto sobre valor agregado. Essa ideia foi de fato implementada pela lógica da emenda e o nosso imposto sobre valor agregado chama-se IBS, né? Nós falamos sobre ele aqui. E nós vimos que, desde o começo, uma das maiores preocupações da criação, da substituição de um imposto regional por um imposto centralizado é, evidentemente, o impacto que isso tem no Pacto Federativo. Por quê? Porque o Pacto Federativo envolve divisão de atribuições e competências, inclusive, né, dentro do conceito de autonomia dos entes federados, está a possibilidade de arrecadação. E os estados continuarão tendo a sua fatia das receitas desse novo imposto centralizado. Mas agora tudo passa por vamos dizer assim, um consenso, né, de todas as unidades da federação de como é que esse imposto vai ser tratado. Afinal, é um imposto só. E a ideia da reforma para isso é a criação desse comitê gestor com a participação das entidades federadas. E a pergunta que eu faço é, primeiro, como ele vai ser formado, segundo, é o caminho, é o que vai dar certo, é o que vai resolver a questão do Pacto Federativo? Uhum. Eu acho que, primeiro, contextualizando um pouquinho, Henrico, você mencionou o ICMS, né, e os estados. A gente precisa incluir nesse bolo os municípios, e aí a gente tem 5.700 municípios, né? ISS diferentes, né? ISS, então é uma complexidade muito grande, realmente. E a ideia de ter um comitê gestor, né, que antes era próximo de uma autarquia, agora foi para comitê gestor, é uma ideia interessante da perspectiva da administração tributária, mas traz aí desafios enormes à federação. A gente tem claramente uma transferência de poder mesmo, né? Desse poder que foi outorgado pela Constituição ao ente, né, aos estados e aos municípios, e uma fatia desse poder é direcionada ao comitê gestor. Você mencionou os projetos de lei, realmente o Executivo encaminhou o primeiro projeto de lei para regulamentar o IBS, e consequentemente não o CBS. Em abril desse ano, 2024, isso? Isso. Mas esse primeiro projeto não trata do comitê gestor. Aí tem algumas curiosidades aí. Para você entender a importância do comitê gestor, eu fiz uma pesquisa na Constituição, eu coloquei lá, comitê gestor, para saber quantas vezes esse termo é repetido. Esse termo é repetido 24 vezes. Na nossa atual Constituição. E aí eu fiz o mesmo exercício com liberdade e igualdade. E para minha surpresa, liberdade aparece 18 vezes, liberdade 19 vezes e igualdade 18 vezes. Mais comitês gestores do que palavras liberdade na nossa Constituição Federal. Pois é. A gente vê, né, e foi a tônica da reforma constitucional, uma densidade normativa muito importante, assim, várias menções, vários dispositivos. Então, para citar um exemplo, o Congresso tem a possibilidade de convocar o presidente do comitê gestor, está lá na Constituição. Dentre as competências do STJ, tem lá resolver conflitos entre os entes e o comitê gestor, está lá um artigo específico.
a própria autonomia administrativa, técnica e financeira do comitê gestor. Está lá a competência para repartir o produto da arrecadação. Está lá, tudo fazendo referência ao comitê gestor. Então, realmente a gente tem, né, na figura do comitê gestor, assim, uma pedra angular assim, para a gente tratar da reforma tributária. Tiago, perfeito. Tudo isso que você está falando, você bem mencionou, né? O Executivo já andou com alguns projetos de regulamentação. Nós vamos trazer isso aqui, vamos debater do que esses projetos tratam. São extensos, são complexos. Aquilo que nós já dissemos sobre a reforma, né? A implementação não vai ser fácil. A análise que você está fazendo do comitê gestor agora é análise com base no texto constitucional, porque ainda não há o projeto de lei de regulamentação do comitê gestor tramitando no Congresso. Isso. O que poderia ser um prejuízo ao nosso diálogo, mas de fato não é, dada a densidade normativa da própria Constituição. E o detalhamento que a Constituição já trouxe. Agora, eu não sei, claro que nós estamos falando no campo da emenda constitucional, então ele está no texto da Constituição, então inconstitucionalidade seria só se houvesse a violação de cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4, ele tem um texto bem rigoroso, né? Ele fala assim, não será objeto de deliberação, emenda ou propósito de emenda, tendente a abolir, entre os incisos, a forma federativa de Estado. Então, eu não descarto a possibilidade de enfrentarmos no futuro, nós como país, como comunidade, discussões de constitucionalidade da emenda junto ao Supremo, porque, como você bem disse, você tira, né, a anterior autonomia dos estados para decidir sobre a sua arrecadação e você pega essa autonomia e coloca num órgão centralizado. Não há dúvida de que isso está acontecendo. Que os estados vão participar desse órgão, que eles vão ter meios, né? Imagino eu que vai ter, inclusive, meios administrativos do questionamento das decisões desse órgão, desse comitê. Esse comitê vai ter meios de solução dos conflitos entre ele e os entes federados, então tudo isso dá ao Estado ainda algum poder de decisão em relação às suas receitas, mas certamente não será o mesmo poder de decisão que ele tinha antes. Então, se tomarmos a expressão tendente a abolir, poderia-se dizer que a emenda inquestionavelmente faz alguma dose de centralização. Não, perfeito, Henrico, né? Esse controle de constitucionalidade, mesmo a partir da Constituição, ele é super relevante e é o debate da federação, né? Quando a gente pega o dispositivo, a leitura, né, tendente a abolir, são palavras... Não precisa abolir, basta ser tendente a abolir. Pois então... mas qual é a força, né? Porque será que se você interpretar o tendente, né, aquilo que tende a abolir, você vai cair ali numa restrição maior, né? Maior. Agora, se você colocar o foco no abolir, na interpretação, talvez você tenha ali uma construção normativa diferente. Por quê? Porque será que abole a federação? É tendente a abolir? Exatamente, as palavras são que a Constituição usou. A minha interpretação é que a Constituição quis ser rigorosa, mas evidentemente que se você fizer a interpretação mais rigorosa da expressão, você não poderia centralizar nenhuma competência, nunca nada nenhuma, porque qualquer uma que você centralize, você já tende a abolir. E você não poderia fazer o inverso também. Você não poderia pegar uma competência federal e passar para os estados, ainda que pequenininha. Por quê? Porque você tende a estados autônomos, que também não são uma federação. Então, ao colocar o Pacto Federativo na cláusula pétrea, e embaixo dessa expressão, se adotarmos a interpretação mais rigorosa, o constituinte originário, ele meio que travou a federação do jeito que ela está, em termos de divisão de competências. E essa é uma interpretação que talvez o risco que ela tem é que de tão engessada que ela acabe sendo flexibilizada, ainda mais em tempos de flexibilização da Constituição que nós vivemos hoje, pela tendência da jurisprudência moderna. A gente tem visto a jurisprudência flexibilizando, às vezes, normas que têm uma disposição muito clara, com base em princípios que têm uma baixa densidade, mas dando aos princípios a interpretação que o juiz quer dar. É uma tendência da nossa jurisprudência. E aí podemos ter, então,
se prevalecer, né, se tomarmos essa interpretação rigorosa, a gente pode ter o Poder Judiciário flexibilizando isso em nome de outros princípios. Pois é. Eu acho que precisa ser considerado também o nosso estado atual, né? Assim, numa perspectiva fática, que federação que nós temos hoje em dia, né? Tem os estados quebrados, né? Pedindo dinheiro para a União. A gente já tem, desde o início da Constituição, e principalmente depois que a União passou a adotar as contribuições como uma fonte de arrecadação importante, e contribuição não se submete à divisão de arrecadação posterior. Então isso foi trazendo uma concentração de riqueza muito grande na União. Então esse é um fato da realidade. Então se a gente já tem uma federação quebrada, é uma discussão difícil ali, porque será que essa emenda constitucional ela vai fortalecer nesses moldes uma federação, vamos dizer assim, mais forte, mesmo trazendo mais recursos para o Estado? Será que não? Isso é uma coisa que talvez dependa um pouco aí do teste. E até interessante você falar isso, porque assim, de novo, né, com a visão que o judiciário poderá ter de outros princípios e até de conceitos econômicos como esse, né, do tipo, olha, que federação é essa em que os estados ficam pedindo dinheiro para a União, né, ou que a União arrecada por meio de tributos que não estão sujeitos à repartição entre os entes federados, né, que federação é essa? Mas, de novo, né, se ficarmos só na distribuição de competências e entendermos que uma competência foi centralizada, nós estamos inquestionavelmente, o vetor para Estado único. Né? E aí isso aí seria abolir a federação. Tendente a, qualquer uma já seria tendente a. Então é uma tendência. Para onde for o vetor, a Constituição breca. Então, do ponto de vista estritamente técnico, eu tenho as minhas dúvidas se o comitê solucionaria o problema da centralização do imposto. De outro lado, eu vejo que o comitê é absolutamente necessário, porque você tem diferentes interesses em jogo, e nós vivemos num país diferente de muitos países com uma legislação tributária avançada, que é um país que tem diferenças regionais imensas, né? De logística, de tipo de arrecadação, de clima, de população, de atividade econômica e tudo mais, porque a gente é um país continental. Então, isso também demanda um comitê gestor para fazer a administração de todas essas diferenças. Agora, a questão toda sabemos onde estamos pisando, ou seja, o que é que vai ser desse comitê? Vai funcionar esse comitê ou será o caos completo, como dizem os mais pessimistas? Qual é a sua visão, Thiago, em relação a isso? Vamos entender um pouquinho o comitê, né, a partir das normas colocadas ali na Constituição. A gente tem uma representação importante, então a gente tem 27 representantes dos estados e Distrito Federal, a gente tem 27 representantes dos municípios e do Distrito Federal, então essa é uma estrutura interessante ali enfim, de votação. Um representante para todos os municípios de um estado, é isso? Não entendi seria um representante por estado, então 27 representantes, e mais um representante, que seria o representante municipal para todos os municípios daquele estado. 27 representantes. Exatamente isso. Perfeito. E aí, nós temos também uma estrutura de controle externo dos estados, dos entes, na verdade, dos municípios também, que, enfim, imagino que para supervisionar, e depende de regulamentação, as atividades do comitê gestor. Se a gente olhar a questão da competência, né, os entes eles continuam com a possibilidade de estabelecer alíquotas, então foi mantida essa norma de competência, por assim dizer. Então o IBS de um estado poderá ser diferente do IBS de outro estado? Pode ser diferente. E isso não traz um impacto de guerra fiscal, porque o tributo é sempre devido no destino. Essa é a grande solução ali da estrutura tributária. E de outro lado, a gente tem alíquotas padrões que são definidas pelo comitê gestor, isso está nos atos transitórios lá da Constituição,
e esse, juntamente com a União, esse pode ser um ponto importante também para análise aí de eventual violação da federação. Mas, em linhas gerais, esse é o desenho. Então, você tem um comitê gestor com autonomia, inclusive orçamentária e técnica, você tem uma atribuição importante, inclusive de controlar a arrecadação, compensação e distribuição dos recursos, mas você mantém para os entes essa possibilidade de alteração de alíquota. Então, é difícil dizer, Henrique, é difícil se vai funcionar ou não, mas pensando num sistema mais fácil de manusear, eu acho que tem uma tendência a ser mais pro-business, assim. É mais fácil você lidar pensando no empresário, né? Com um comitê gestor, ao invés de lidar com 5.700 municípios, 27 entes, né? Enfim. Mais do que isso, talvez seja impossível implementar sem um comitê gestor, porque é preciso que haja... Claro, isso poderia ficar a cargo do Poder Executivo, do Ministério da Fazenda, mas é possível que haja... como é que seria a interação dos estados com o Ministério da Fazenda? Só externa? Quer dizer, os estados precisam ter uma cadeira ali para debater, já que é um imposto que substitui um imposto que era antigamente, que é hoje, né, que que será modificado, mas que foi administrado pelos estados, né? Tanto em termos de instituição, quanto em termos de fiscalização e arrecadação. Então, os estados têm que ter a cadeira deles. Simplesmente incorporar isso ao Ministério da Fazenda, nessa mudança, eu acho que não, talvez fosse até pior. Então, talvez o comitê gestor seja não a forma perfeita, mas a única forma da gente lidar com o novo IBS. E tem um dado importante, porque a União, né, o ente, não tem um assento no comitê gestor, o que foi uma modificação importante da ideia original. Então, a União tem o CBS, né, a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser um espelho do IBS, mas aí tem uma administração própria, e aí vai entrar a discussão de harmonização, né? Claro. Porque aqui você tem um comitê gestor, e você vai ter a decisão administrativa a partir da estrutura do comitê gestor, e você tem a mesma matéria sendo jogada pela administração federal. E vamos ver como vai ficar isso. E em relação à repartição de receitas, vão ter regras já postas na lei, ou o comitê vai ter alguma amplitude, alguma autonomia? Ou a repartição já vai estar estabelecida na regulamentação da reforma? A repartição estará estabelecida. É importante frisar que existem fundos específicos, né? E esse fundo custeado basicamente pela receita que seria da União. Então, e a preocupação dos estados que hoje mais arrecadam, de que eles ficariam sem a mesma proporção de receitas, ela é fundada ou a lei tende a resolver essa questão? A lei traz um princípio de neutralidade, então a ideia é que a arrecadação, no fim do dia, ela fique a mesma, né? Mas é um debate importante, é uma transição muito longa, com teste, né, para ver qual que é a alíquota, vai ser muito pequena no começo, início, né? Então é difícil responder, mas a ideia é de que não haja perdas. Inclusive tem um fundo para equilibrar isso durante esse período de transição. Por fim, Thiago, assim, do ponto de vista do contribuinte, o contribuinte vai interagir com o comitê gestor, ele recorrerá ao comitê gestor para alguma coisa, é alguma instância para o contribuinte no recolhimento do imposto, ou ele é só para discussão entre os entes federados? Não, o comitê gestor será responsável pela administração tributária, então inclusive o contencioso administrativo. Será dentro da estrutura do comitê gestor. Aí precisamos olhar a regulamentação, porque a ideia é que o comitê gestor aproveite as estruturas locais, né? Claro, obviamente. Até porque o contribuinte ele não está no comitê gestor, ele está no município e tem ali a interlocução. Mas o Tribunal de Impostos e Taxas de um determinado município, ele não será mais municipal, ele será do comitê gestor. É uma boa pergunta. Precisamos esperar a regulamentação, porque você tem o IBS, mas você tem outros tributos, né? Então... E em termos de poder normativo, ele terá, provavelmente vai ter algum tipo de norma infralegal ali, atos declaratórios, ou enfim, parecido com o que acontece hoje com as receitas, né? Sim, o comitê gestor, ele tem na própria Constituição consta
uma competência de interpretação e harmonização das normas. Instruções normativas, atos declaratórios e afins. Ok. Vamos lá. Esse acho que é um dos maiores desafios da reforma, né, Tiago? E na verdade é a grande discussão, né? Que é se viola ou não o Pacto Federativo. E se vai funcionar ou não a forma de administrar um país com tantas diferenças, agora todas unificadas na tributação do consumo, né? Todas unificadas no mesmo órgão central. Tiago, obrigado de novo. Vamos continuar debatendo a reforma. Bom, obrigado, Henrique.